Então eu só vou responder você agora, de agora em diante, se você comentar cada citação patrística que eu coloquei, né, dos pais da igreja, se retratar com esses erros que você fez aí em relação ao Iago Martins e ao Augusto Nicodemos, e você me trazer um texto original do aramaico sobre esse versículo, né? Porque senão você que perdeu. Você não conseguiu refutar o grego, que é o original, que é onde a gente deve fazer exegese, e correu para a Peshitta, que é uma tradução posterior. Então é isso. Então é isso, gente. Fique com Deus e sola a escritura. Sejam muito bem-vindos ao canal Resgate da Alma. Meu nome é João Vitor Gonçalves. No vídeo de hoje nós vamos responder ao Juan Oliveira aí, que fez aí uma certa exigência para estar nos respondendo posteriormente, se eu conseguir cumprir todos esses requisitos aí, né? A gente vai ter aí a graça maravilhosa de ter um vídeo respondido pelo Juan Oliveira, né? Olha só que maravilha. Então vamos ver se a gente consegue comprovar isso tudo aí que o Juan exigiu, né? Já deixa aqui seu like nesse vídeo, já comenta, já compartilha, já se inscreve, assina aí o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo deste canal. E após aqui a vinheta, nós vamos responder ao Juan devidamente aí sobre tudo isso aqui que ele exigiu da gente. Então vamos lá, pessoal. Eu vou começar aqui pela parte mais fácil de responder, né? A gente pode ver que ele falou sobre as citações aqui da Patrícia, que ele trouxe, né? A questão também do vídeo do Iago Martins, que eu tenho que me retratar sobre o vídeo do Iago Martins. A questão também do aramaico, né? Que eu utilizei ali no meu vídeo resposta, tá? Então vamos começar aqui pela parte mais fácil de responder o Juan Oliveira. Mas para encerrar o vídeo, eu quero que ele comente sobre as citações que eu usei, né, aqui, né? Eu quero que ele comente. Ó. Eu usei João Crisóstomo falando que a pedra é a confissão de Pedro. Ele não falou nada sobre isso. Usei Agostinho falando que a pedra é a confissão de Pedro. Ele não falou nada sobre isso. Crisóstomo de novo falando a mesma coisa. Ele não falou nada sobre isso. Crisóstomo de novo falando sobre a mesma coisa. Não falou nada sobre isso. Hipólito de Roma falando sobre isso, né, a mesma coisa. Ele não comentou nada. Hipólito de Roma de novo falando, né, que a confissão de Pedro é onde a igreja está fundamentada. Ele não falou nada sobre isso. Leão Magno I, mesma coisa também. Tomás de Aquino falando que a confissão de Pedro, né, que é onde a igreja está edificada, ele não falou nada sobre isso. Agostinho de novo falando a mesma coisa, ele não falou nada sobre isso. E aqui também Ambrósio, ele mesmo fala aqui, esta é, pois, a rocha sobre qual a igreja é edificada. Esta é a fé, não a natureza de um homem, mas a fé, né? Então é basicamente isso. Vamos lá, pessoal. É muito interessante isso aqui, né? Porque o Juan, ele me responde num vídeo que nem era sobre ele, né? Ele, vamos dizer assim, ele entra ali no meio de uma resposta de um vídeo que eu fiz ao Matheus Rangel, né? E ele afirma que Cristo é a pedra em Mateus 16:8, não Pedro, tá? E aí ele vem e cita todas essas citações aqui da patrística. Por que, João Vitor, que você não respondeu? Por que você não disse nada, né? Teve muita gente vindo comentando no vídeo, no primeiro vídeo, né? E o fato é simples. O fato é simples. A argumentação do Juan Oliveira é que Cristo é a pedra, né? Ele diz isso, o nome do vídeo dele diz isso. E aí ele utiliza fontes patrísticas que não diz isso. As fontes patrísticas que ele diz, que ele cita, diz que a confissão de Pedro é a pedra, né? Não que Cristo é a pedra. Então, o que ele usa como prova do argumento dele não está nem de acordo com o argumento dele, né? Então, a gente percebe aqui que existe uma certa limitação do Juan em entender como que se constrói o argumento, do que ele pode usar ou não de argumento, né? Usar essas citações da patrísticas também é um grande tiro no pé, tá? Porque o próprio catecismo da Igreja Católica, né, no qual ele se diz ser um grande refutador, né, da Igreja Católica, também coaduna com essa interpretação da Confissão de Pedro, né? Então, sim, não faz sentido
eu responder aquilo que não está em diálogo com o argumento dele, tá? Então, por isso que eu nem me preocupei em responder, porque não tem nada a ver com o argumento dele de que Cristo é a pedra, tá bom? Simplesmente por isso. O segundo item da lista do Juan é com relação ao vídeo do Iago Martins, né? Ele pede para eu fazer aqui uma retratação. O que eu acho interessante, né? Vamos ver o que ele tem para dizer aqui para a gente entender qual que é o... Por que eu tenho que me retratar com relação ao vídeo do Iago Martins. Agora, essas três interpretações tem lá. Então vamos lá, pessoal. O Iago faz essa interpretação aqui, deixa claro que a interpretação que o Juan traz, ela não é a mais provável dentro do próprio grego, tá certo? Na verdade não, né? O Iago está fazendo uma crítica textual de várias objeções aqui. Agora vamos mostrar a parte em que o Iago critica a versão católica, né? A interpretação católica tem absolutamente seus problemas. O problema mais óbvio envolve o fato de que Pedro é profundamente repreendido por Jesus e tratado como uma pedra para o mal, em versículos abaixo. No verso 18, Jesus diz que tu és Pedro, e sobre esta pedra vou edificar a minha igreja. Aí você tem no verso 19, 20, 21, 22. No versículo 23, Jesus diz, saia da minha frente, Satanás. Falando para Pedro, você é para mim uma pedra de tropeço. O termo grego escandalon significa literalmente isso, uma pedra para cair, uma pedra para você ser derrubado. Como é que Pedro é a pedra da igreja, se essa pedra que fundamenta a igreja, logo em seguida é tratado como sendo o próprio diabo, tu és o diabo, e então é tratado como uma pedra para derrubar as pessoas. Então a igreja está posta sobre o próprio diabo, a igreja está posta sobre algo que vai te levar à queda. Muito complicado julgar que Pedro é a pedra quando Pedro é tratado como o próprio diabo. Ah, Iago, mas aqui o Pedro não é o diabo, obviamente. Ele é tratado como o diabo, a referência ao Pedro como diabo, mas ele não é o diabo. É por causa daquilo que Pedro diz anteriormente. Pedro diz para Jesus que ele não ia morrer na cruz. Então, por causa daquilo que Pedro diz, Pedro é tratado como sendo o próprio diabo sem ser o diabo. Ou seja, se nós olharmos um pouco para trás, por causa daquilo que Pedro diz, daquilo que ele declara, ele é tratado como o fundamento, não sendo ele exatamente o fundamento. Mas uma vez que ele fala que Cristo é o Filho do Deus vivo, ele é tratado como fundamento da igreja por causa de sua declaração. E mais à frente, porque ele fala coisas que não provêm de Deus, ele é tratado como sendo o diabo por causa de sua declaração. E literariamente, a gente tem Mateus deixando muito claro que Pedro, que em um momento é tratado como pedra da igreja, agora é tratado como uma pedra que cai. Logo, a gente não pode julgar o Pedro como indivíduo, a força sobre a qual a igreja está posta. É aí que, diante dessas dificuldades, entre a interpretação protestante tradicional, a pedra é Jesus, e a interpretação católica tradicional, a pedra é Pedro, surge uma terceira interpretação, que hoje também é uma interpretação muito popular, que a pedra, na verdade, é a declaração de Pedro. A pedra... O que eu quero que vocês prestem atenção aqui são três posições distintas. Que Cristo é a pedra, que Pedro é a pedra, que a confissão de Pedro é a pedra. E o Iago, no final, ele vai fazer uma quarta posição de que a pedra é Pedro confessando o artigo de fé, né? Ou seja, mostrando que não tem como fugir de que Pedro é a pedra. E aí, para atenuar a situação, eles colocam ali a confissão de Pedro, né? Mas o que é interessante? Dizer que Cristo é a pedra não é o mesmo que dizer que a confissão de fé de Pedro é a pedra. E essa é a grande confusão que o Juan aqui faz, né? Demonstra que ele não sabe nem o que é debatido academicamente sobre Mateus 16, 18, né? Mas ele insiste em dizer que, né, como diz o próprio nome aqui do vídeo, né, refutando o católico resgate da alma, né? Mas ele nem sabe o que é debatido academicamente sobre esse texto, tá? Então vamos continuar aqui. E o próprio Iago vai falar que essa declaração de Pedro sendo a pedra é a posição dos pais da igreja de modo maioria, assim, né? É aquilo que Pedro diz, tu és Cristo, Filho do Deus vivo. Então, tu és Pedro, e sobre esta pedra, a tua declaração, edificarei a minha igreja. Ou seja, a igreja está fundada sobre a declaração de Pedro de que Jesus é Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa posição também foi seguida por várias pessoas na história da igreja, como Orígenes de Alexandria, Ambrósio, Epifânio e o próprio João Crisóstomo. A confissão de Pedro seria a pedra sobre a qual toda a igreja está posta, de forma que a igreja não pode ser estabelecida, não pode crescer, não pode vencer as portas do inferno, senão crendo que Jesus Cristo é o Senhor e o Messias. Né? Tá aí, né? O vídeo completo. E é engraçado que ele dá uma risadinha, né? Como se tivesse me dado um exposed, né? Mas é interessante, Juan, eu não sei como que você vê os vídeos das pessoas, né? Parece que você vê
Assim, bota ali no 2x ali e vai assistindo, não presta atenção nos argumentos, não presta atenção na construção lógica, né, das coisas, né? Mas quando eu vou introduzir o vídeo do Iago Martins, eu deixo bem claro. Falo assim, ó, o Iago Martins, ele tá trazendo aqui 3 opiniões distintas, e na quarta opinião, ele ainda, no final do vídeo, ele traz uma quarta opinião, que é uma opinião pessoal dele. Agora, o Juan, não tem importância alguma para o meu argumento se o Iago concorda ou não com Pedro ser a pedra ou não. Você pode trazer, sim, 500 posições distintas, que não vai fazer diferença na força do meu argumento. Porque você falou o seguinte no primeiro vídeo, você falou assim, ó, o João Vitor não consegue contrapor isso no grego. E eu trouxe, né, a parte do vídeo do Iago, onde ele faz a exegese em grego, e a partir dessa exegese em grego, ele chega na conclusão de que Pedro é a pedra. Esse é o ponto do meu argumento. Que pela exegese do grego você não consegue trazer uma... Né, não que não consegue trazer, né, mas que a interpretação mais provável é de que Pedro seja a pedra realmente. Né? Não a confissão, ou muito menos Cristo. Tá? Então este é o ponto, né, que você não entendeu do meu argumento. Tá? Inclusive, deixa eu ver se eu consigo trazer aqui a parte que eu exponho isso, né, no vídeo. Olha aqui, e é bom porque ele viu que eu fiz isso no vídeo, tá? Não tem desculpa, Juan, aqui. Você quer que eu me retrate de algo que não faz o menor sentido, né? Você tem que prestar mais atenção nos vídeos que você está assistindo. Grande nome da apologética protestante tem a dizer sobre essa passagem, tá? O que eu quero deixar aqui para vocês entenderem. Ele fez esse vídeo, né, sobre qual pedra Jesus edificou sua igreja. Pedro, né, e faz essa análise de Mateus aqui, 16, 18 e 19, né, na verdade. Né, e ele faz uma explanação muito, muito boa nesse vídeo. Eu queria até elogiar o Iago, porque ele traz 3 vertentes e no final ele faz uma quarta interpretação desse texto. Tá? Mas eu vou dizer aqui exatamente a interpretação, né, que o Iago dá a esse texto aqui, ele traz alguns nomes, mostrando que a análise grega, né, que o João faz não é a única e não é a mais provável possível, de acordo com os textos originais em grego, tá? Então vamos deixar aqui o Iago falar, porque eu não sei de grego, mas o Iago sabe. Eu sou seguidor. Ou seja, Juan, eu deixei muito claro que o Iago traz 3 vertentes no vídeo e termina o vídeo com uma quarta interpretação. Que eu mostro isso aqui porque o Iago faz uma exegese no grego do versículo 18. E o que eu acho mais interessante? Na passagem que você mostrou, né, onde ele vai contrapor que Pedro é a pedra, ele não faz nenhuma exegese no grego. Ao contrário, né, ele sai do contexto imediato do versículo e vai para um contexto secundário, né, onde Cristo vai repreender Pedro lá na frente, no versículo 23. Né? Então, que exegese é essa que você está fazendo no grego, Juan? Que não obedece às leis básicas da exegese, que é o que? Analisar o versículo no seu contexto mais próximo possível, no seu contexto imediato. Né? Ter aquilo, né, aquele sentido primeiro que o versículo está dizendo. Então vamos lá, pessoal. Já expliquei aqui a questão dos pais da igreja, né? Já expliquei também a questão do vídeo do Iago Martins. Agora vamos, né? Já que não foi suficiente o Iago Martins, eu vou trazer aqui outros protestantes, tá? De renome, professores mundialmente conhecidos, que estão dentro da academia, que fazem exegese no grego, que sabem o que estão fazendo, né? Vamos ver qual que é a opinião deles em relação a isso, tá? E vocês vão perceber o porquê que eu usei o aramaico lá naquele primeiro vídeo, né? Quando eu disse assim, vamos para o original, não foi no sentido de textos originais, né? Até porque não tem mesmo, não existe o texto original. A questão é que Cristo, ao falar aquilo para Pedro, ele falou em aramaico, tá? E assim, isso é tão normal, isso é tão senso comum, vocês vão ver isso aqui que os autores aqui protestantes, que eu vou trazer, tá? Eles apresentam isso e não preocupa nem em provar que Cristo falou em aramaico. Eles só dizem assim, ó, o termo base para isso está em aramaico, então a gente pode concluir tal coisa, né? Mostrando que o Juan não tem noção de qual que é o status questiones disso na academia, tá? Só para vocês entenderem o nível que está o Juan Oliveira na apologética dele, tá? Então vamos lá. Primeiro texto, primeiro livro, né, uma obra, né, do D.A. Carson, tá? Ele é um protestante mundialmente conhecido,
tá? A especialidade dele é Novo Testamento. Então, assim, o grego para ele é como se fosse a língua materna dele, certo? Tem vários prêmios, é assim, mundialmente respeitado dentro da academia protestante, tá? Então, para contrapor os argumentos que eu utilizo, o Juan vai ter que ser obrigado a contrapor o Carson, tá? E eu desejo boa sorte para você, Juan. Boa sorte, tá bom? Vamos ver aqui, né? Eu tô aqui na obra dele, chama Comentário de Mateus, né? É um único livro de 700 páginas, onde o Carson faz comentários sobre o Evangelho de Mateus, versículo por versículo, tá? E a gente tá aqui em Mateus, capítulo 16, no versículo 18, ó. Só para vocês entenderem aqui. Ó, Mateus, deixa eu ver se tá aparecendo aqui. É Mateus 16, do 13 ao 20, tá? Esse capítulo aqui, página 430 da obra dele. Quem quiser procurar, tá? Então vamos aqui no versículo 18, ó. Vamos ver o que ele diz, ó. E eu lhe digo, tá? O ex, né, que é um autor, vê um contraste entre Jesus e seu pai, como se Jesus estivesse dizendo: da mesma forma como o pai revelou algo para você e por meio disso honrou a você, agora eu faço o mesmo, né? Vamos relembrar aqui a passagem, né? Jesus pergunta: e vocês, o que dizem de mim? E Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? E aí Jesus Cristo vem e fala assim, ó: bem-aventurado és tu, Simão, porque quem revelaste isso não foi sangue ou carne, mas o meu Pai que está nos céus, né? E tu és Pedro, e eu lhe digo, né? Tu és Pedro, e sobre essa pedra ficarei minha igreja. Então, o começo do versículo 18, né? Onde Jesus Cristo diz: eu lhe digo, é como se fosse um contraste, né? Ó, da mesma forma que você disse quem eu sou, agora eu vou dizer quem você é, tá? Então, essa é a ideia aqui desse autor. Ó, a fórmula é bastante comum em lugares sem esse contraste, e isso pode ser um refinamento injustificado. As palavras simplesmente apontam para o que está que vir, para o que está por vir. O que está por vir? Que você é Pedro, né? A próxima partícula do versículo 18. Olha o que o Corson diz. A base aramaica, kepa, né? Que transliterado para o grego fica cefas, né? A gente pode ver isso em João 1,42, 1 Coríntios 15, 5, né? Gálatas 1,18, né? E as demais citações. Era um nome aceito na época de Jesus, né? Embora Meyer insista que nesse ponto Jesus deu o nome Cefas a Simão, Jesus fez apenas um jogo de palavras com o nome, né? Ou seja, o Meyer está dizendo que Jesus deu o nome de Cefas, mas ele está fazendo apenas um jogo de palavras. Não obstante, May está certo em chamar a atenção para o tema pedra, no qual se fundamenta o nome Cefas. O motivo é relacionado com o mundo dos mortos e o templo, tá? O termo grego kepas translitera o aramaico, ou seja, Cefas é transliterado do aramaico para o grego, né? Enquanto Petros, né, que é o nome de Pedro lá, citado em Mateus 16, é uma tradução para o grego mais próximo, tá? Isso é importante. Não tem fundamento, ó, olha o que ele diz aqui, ó. Não tem fundamento o argumento de Lampe de que Cefas e Petros referenciam-se originalmente a uma pedra, mas não a uma rocha. Ou seja, o argumento que o próprio Juan utiliza de que Petros não é uma rocha, uma pedra qualquer, não tem fundamento, tá, Juan Oliveira? Não tem fundamento, tá? Ó, ele continua. É verdade, o termo grego Petros comumente quer dizer pedra na literatura pré-cristã, mas o aramaico kepa, que fundamenta o termo grego, quer dizer rocha maciça. Então, quando eu vou lá, leio a Peshitta, faço minha argumentação no aramaico, é exatamente a mesma coisa que o Corso está fazendo aqui. Eu quero que você depois, Juan, mande um e-mail pro Carson exigindo que ele faça isso aqui no original escrito da Peshitta, tá bom? Eu quero que você faça o mesmo com ele, tá? Ou seja, o que ele está falando aqui? Que o termo grego Petros, na literatura comum, né, pré-cristã, quer dizer sim Petra. Só que não faz sentido para Mateus 16, 18, porque o aramaico, que é o termo que fundamenta Petros, quer dizer rocha maciça. Então esse argumento de
diminuir o sentido de Petros em Mateus 16, 18, porque o grego Petros quer dizer uma coisa, não faz sentido, porque o aramaico, que é o que fundamenta o termo grego Petros, nessa passagem em específico, quer dizer rocha maciça, tá? Aqui, mais claro que isso aqui, não existe. Ele continua, tá? E sobre esta pedra, né? Agora, pedra torna-se Petra, né? Que está em feminino, e com base na distinção entre Petros, né? Que foi dada aqui acima, né? Que quer dizer pedra normal, muitos tentam evitar identificar Pedro como a pedra sobre a qual Jesus edifica a sua igreja. Ora, quem está fazendo isso, né? Quem está evitando identificar Pedro como a pedra sobre a qual Jesus edifica a sua igreja? O nosso excelentíssimo Juan Oliveira, né? Alega-se que Pedro é uma mera pedra. Quem que usa esse argumento? Nosso digníssimo Juan Oliveira. Mas Jesus mesmo é a pedra, conforme Pedro atesta. Olha pra você ver. É exatamente o argumento do Juan, né? Ó, Pedro é uma mera pedra. Jesus é que é a pedra. Porque o próprio Pedro citou isso, né? Nessas passagens aqui, ó. Né? Outros vão adotar uma outra distinção, né? Dizer que sobre essa pedra da verdade revelada, né? Ou seja, sobre a confissão de Pedro é que a igreja foi edificada, né? E aí o Corson vai concluir: contudo, se não fosse pela reação protestante contra os extremos da interpretação do catolicismo romano, seria duvidoso que muitos considerassem que pedra fosse alguma outra coisa ou outra pessoa que não Pedro. E aqui eu quero dar uma pausa para vocês entenderem, tá? Porque os protestantes, e aí vocês vão ver isso no vídeo que eu vou fazer de resposta ao Paulo Cristiano, os protestantes, eles não estão interessados no que o versículo diz de pronto, né? Assim, eu tô lendo o versículo, o que ele está dizendo realmente? Eles não estão interessados nisso. Quando o Juan faz a exegese, ele não está interessado nisso. O objetivo dele é o quê? É reagir, ser um reacionário com relação ao catolicismo romano. Então, se o catolicismo romano diz que Pedro é a pedra, eu necessariamente tenho que me posicionar de forma contrária a isso. Não importa se o versículo está claro. A minha posição é anticatólica, né? Então, essa é a exegese que os protestantes... Não, os protestantes sérios, né, como Carson, não fazem essa exegese, né? Mas os protestantes militantes, tá? Eles fazem essa exegese. Né? Eles partem do pressuposto que a Igreja Católica está errada. Logo, tudo que a Igreja Católica afirma está errado. Logo, eu tenho que me contrapor aquilo que a Igreja Católica diz. Se em Mateus 16, 18 a Igreja Católica diz que Pedro é a pedra, então eu não posso concordar com a Igreja Católica. Eu tenho que necessariamente me opor a ela. Ou seja, se sumisse a Igreja Católica da face da Terra, muito provavelmente o Juan, né, consideraria que a pedra seria Pedro, né, o que o Carson está falando aqui, tá? E aí ele continua, o Carson continua. Embora seja verdade que no grego antigo Petros e pedra possam ter sentido de pedra rocha, né? Ele não desmente isso. A distinção está grandemente limitada à poesia. Ou seja, o gênero literário de Mateus não é poesia, tá? Além disso, olha que interessante, Juan. Além disso, a base aramaica é inquestionável. A base aramaica é inquestionável. O mais provável é que Kepa tenha sido usado nas duas orações. Você é Kepa e sobre esta Kepa edificarei minha igreja, né? Uma vez que a palavra foi usada para o pronome e para a pedra. Olha que interessante. Olha o que o Carson vai usar. Olha, a peshita. Meu Deus, hein, Juan? Juan, você vai ter que fazer mandar um e-mail pro Carson, pedir para ele tirar isso aqui do livro dele também. Tá bom? Pedir para ele se retratar aqui. A peshita escrita em siríaco, língua cognata com aramaico, não faz distinção entre as palavras nas duas orações, que foi exatamente o que eu mostrei no meu vídeo, que é o Kepa, né, nas duas posições ali, tanto para Pedro quanto para pedra. Olha por que o grego faz a distinção em Petros e Petra. O grego faz a distinção entre Petros e Petra, apenas porque tenta preservar o jogo de palavras. E no grego, o feminino Petra
não pode servir muito bem como um nome masculino. Então, seria muito estranho você chamar Simão Petra. Por isso que é chamado Simão Petros no grego. Entendeu? A solução para isso é muito simples. Né? Quando você deixa o texto falar aquilo que o texto está falando, né? Não tem muito para onde correr. Tá certo? Olha o ponto 3 aqui, ó. Na verdade, olha o ponto 2, né? A paranormásia de diversos tipos é muito comum na Bíblia e não deve ser diminuída. Ou seja, a paranomase, o que é a paranomase? O jogo de palavras. Ou seja, Mateus intencionalmente usa o jogo de palavras para referir pedra a Pedro, né? E olha que interessante o que ele fala aqui no ponto 3. Se Mateus não quisesse dizer nada mais além de que Pedro era uma pedra em contraste com Jesus, a rocha, a palavra mais comum a ser usada era litos, né? Que quer dizer pedra de qualquer tamanho. Se ele usasse litos, né? Tu és litos e sobre esta pedra eu edificarei minha igreja. Estaria resolvido o problema, Juan. Seria exatamente a interpretação que você traz, né? Porque não haveria, né, o jogo de palavras, não haveria essa confusão. E esse é exatamente o ponto. A objeção de que Pedro considera Jesus a rocha não tem fundamento porque as metáforas são normalmente usadas de formas variadas. E aqui, Juan, eu já estou me antepondo, talvez a um vídeo que você venha reagir, que eu acho muito difícil, tá? Daquelas passagens que você vai citar no final do seu último vídeo, né? Ah, Pedro está chamando Jesus de pedra. Ah, o fundamento é o apóstolo e pedra. Não importa, Juan, porque a gente está analisando Mateus 16, 18. Em Mateus 16, 18, Pedro é a pedra. Você não tem para onde fugir, tá? Aqui, ó. Olha que interessante. Em 1 Coríntios, Jesus é a fundação da igreja, tá? Em Efésios, os apóstolos são a fundação da igreja. Será que eu vou ter que contrapor um com o outro? Será que eu tenho que escolher aqui qual das duas posições é a verdade ou as duas são cabíveis, ou as duas são possíveis? Né? Tanto Cristo é a fundação da igreja como os apóstolos e os profetas. Né? Ó, Pedro tem as chaves, mas lá em Apocalipse, Jesus tem as chaves. Em João, Jesus é a luz do mundo, mas em Mateus, os discípulos são a luz do mundo. Então, essa contraposição, essa falsa dicotomia que os protestantes colocam, né? É um ou outro, é aquilo ou isso, não existe na realidade bíblica, tá? Ó, olha que interessante. Eles apenas mostram como as metáforas devem ser interpretadas principalmente ao seu contexto imediato. Então não adianta, Juan, por exemplo, você pegar e falar que Pedro chamou Cristo de a pedra fundamental, de a pedra que foi rejeitada, porque a gente tem que analisar primeiro o contexto imediato de Mateus 16, 18, e o contexto imediato de Mateus 16, 18 diz que Pedro é a pedra, tá bom? Ó, nessa passagem, Jesus é o construtor da igreja e seria uma estranha mistura de metáforas, incluir na mesma oração que as que também vêm como fundação da igreja. Ou seja, é muito estranho, em uma parte, Cristo está construindo a igreja e trazer uma metáfora onde Cristo é o fundamento da igreja, né? Não faz sentido, não casa, tá? E o que é interessante, que eu já vou antepor aqui ao vídeo do Paulo Cristiano, é que em nenhum momento eu disse que Pedro é o Papa por causa de Mateus 16, 18, ou que a infalibilidade papal existe por causa de Mateus 16, 18. Meu objetivo não é esse. Meu objetivo é mostrar que a pedra em Mateus 16, 18 é Pedro. Ponto, acabou. Esta é a minha argumentação. Não adianta fugir para outras passagens, para Efésios, para fundamento da igreja ser profetas e apóstolos. Não é esse o ponto. Meu ponto é em Mateus 16, 18, Pedro é a pedra. Simples. Tá? Simples. Tá? E aí o próprio Carson, ele comenta isso, né? O texto não diz nada a respeito da infalibilidade ou autoridade exclusiva dos sucessores de Pedro. Né? E realmente não diz. Ali não prova nada disso. Pode ficar calma. Vocês podem concordar com o texto. Isso não vai fazer vocês de católico, não vai fazer vocês de católicos romanos. Pode ficar tranquilo, pessoal. Calma. É só aceitar aquilo que o texto está dizendo. Tá bom? Vou trazer aqui para vocês mais um texto de mais um protestante, tá? Existem aqui, sim, pelo menos 6 protestantes, mas eu quero me ater aqui pelo menos a esses 2, tá? Pra gente não ficar muito longo o vídeo, tá bom? Então aqui, pessoal, eu tô aqui no
Novo Comentário Americano, tá? Do Craig Blomberg, tá? Uma exposição exegética e teológica de Mateus, tá? Na página 252. Isso aqui é uma outra obra, tá? Do Craig, de quase 500 páginas só sobre o Mateus 16, 18. Tá? Vamos ver aqui o que ele diz. E olha, isso aqui para mim é interessante, tá? Ó, a expressão esta pedra certamente se refere a Pedro, seguindo imediatamente o primeiro nome, né? Da mesma forma que se segue no versículo 16, o Cristo, né? Que é aplicado a Jesus. Porque o que Pedro faz? Pedro fala assim, tu és o Cristo, né? E aqui Jesus faz a mesma coisa, tu és o Pedro, né? Tu és a pedra, né? Ó, o jogo de palavras no grego entre o nome de Pedro, né, Petrus, e a palavra Petra, que é rock em inglês, só faz sentido se Pedro é a rocha e se Jesus está explicando o significado dessa identificação. Ou seja, só faz sentido ter a expressão tu és Petrus e sobre esta pedra eu edifiquei a minha igreja, se Pedro é a pedra e se Jesus está explicando por que Pedro é Pedro. Por que o nome de Pedro é Pedro. Entendeu? Então, Craig aqui está deixando um pouco mais claro essa questão, né? Mostrando que não tem uma outra interpretação assim plausível. Mas eu quero que vocês prestem atenção nessa parte aqui, ó. É comumente alegado, entretanto, que a rocha pode ser Cristo ou a confissão de Pedro sobre Cristo, né? Especialmente a partir dos dias de Lutério da Reforma Protestante. Essas alternativas, elas são o quê? Uma reação contra a tradição romano-católica, né? Que equaciona Pedro como o primeiro papa, né? Ou seja, para a gente fugir da teologia, né, do dogma do Papa, do papado, né, para a gente fugir dessa realidade, a gente tem que fugir aqui de Mateus 16 e 8. A gente não pode concordar com a Igreja Católica Romana. Então, esta foi vamos dizer assim, a estratégia da Reforma Protestante, dos reformadores, de negar o sentido original do texto, colocar dois sentidos ali que não tinha, né? Para quê? Para que você não pudesse concordar com a Igreja Católica. Olha o que ele diz, o Craig aqui, ó. Porém, a interpretação legítima dos versículos 18 e 19, como está abaixo, predicates nothing on this, né? So there should be no theological objections to taking Peter as these rocks. Ou seja, a interpretação de que Pedro é a pedra não se segue de que Pedro é o Papa. Não se segue a sucessão apostólica, tá? E em nenhum momento eu quis dizer isso, tá? Eu não quero usar esse versículo aqui para dizer que existe uma sucessão apostólica e tal. Eu não preciso disso, tá? Então é isso que ele está dizendo aqui. Mas olha o que ele está dizendo aqui na sequência. A distinção entre Pedro, né, entre Pedro e esta pedra, só é afirmado por causa da diferença que existe nas duas palavras no grego, né? Ou seja, Petros e Petra. Só que, né, porém, existe um requisito gramatical, uma necessidade gramatical para essa variação entre Petros e Petro, porque Petra é feminino e não pode ser usado como um nome de um homem, que é a mesma coisa que o Carson disse lá, né? Só o Petrus só é Petrus porque você não pode colocar um nome feminino em um homem, tá? Ó, olha que interessante. The underlined Aramaic would have used Kepa in both instances. Ou seja, provavelmente em aramaico foi utilizado Cephas, né? Kepa, que é o argumento que eu utilizei. Neste caso, o problema, né, entre a diferença masculino e feminino desaparece, né? Ou seja, é exatamente, Juan, o argumento que eu utilizei contra você.
tá? Que você não respondeu, que você não contra-argumentou, você só desqualificou meu argumento. Ou seja, meu argumento sobre Petro no grego continua o mesmo, meu argumento continua irretocado, você não contrapôs meu argumento, você não dialogou com meu argumento, você veio falar que eu não respondi a questão dos pais da igreja, que você me acusou, na verdade, né, de falar que eu escondi o vídeo do Iago, como se eu tivesse, né, nossa, como se eu não tivesse avisado minha audiência de que existia ali no vídeo pelo menos 4 interpretações distintas. Espere que com todo esse vídeo aqui que eu expliquei para você, você entenda os meus argumentos agora, né? Eu não espero que você responda meus argumentos, porque eu acredito que você não consiga contrapor esses argumentos. A realidade é essa, tá bom? Então, fica aqui bem claro, né? Por que eu não respondi a questão das citações da patrística? Porque as citações da patrística não estão em diálogo com o argumento dele, né? Dizer que a confissão de Pedro que a confissão de Pedro é a pedra, não está em concordância que Cristo é a pedra, né? Se você falar que é a mesma coisa, você está fazendo um salto lógico, você não comprovou, você não fez um estudo, você não mostrou quem concorda com isso, né? Então aí passa a ser só uma opinião pessoal sua, tá certo? Com relação ao vídeo do Iago, acho que ficou bem claro, né? Com relação ao aramaico e a Peshitta, os próprios protestantes acadêmicos utilizam o mesmo embasamento lógico que eu para a construção do argumento, tá? Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro, né? Mais uma vez aí mostrando e defendendo que Pedro sim é a pedra em Mateus 16, 18, tá? Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreva no canal, ative as notificações, tá? E a gente se vê aí no próximo vídeo. Fica com Deus, salve Maria e viva Cristo Rei.